Volume, beleza, volume parece ser algo tão óbvio, tão básico, porém volume é um ponto que a gente precisa levar muito a sério quando a gente está regulando o nosso equipamento, o nosso som. Eu, como guitarrista, tenho vários pedais no meu setup e quando eu vou passar o som na minha guitarra, eu geralmente procuro colocar o som na minha guitarra limpo. Por quê? Porque quando eu regulo o som na minha guitarra, eu tenho diferentes volumes nos meus pedais. Por exemplo, o meu pedal de distorção tem um volume dependente, o compressor tem um volume dependente. Então o que pode acontecer? Eu passar o som na minha guitarra limpo, quando eu estiver tocando, eu ligo o meu pedal de distorção, o volume vai aumentar muito. O cara da mesa de som vai abaixar o volume, porque tá alto. Só que na mesma música tem um momento que precisa ser uma guitarra bem limpa e eu preciso tirar o som, né, o pedal de distorção. E o que vai acontecer? O som da minha guitarra vai sumir, muito provavelmente vai sumir. Isso é um problema muito recorrente. Eu vejo as pessoas usando equipamento eletrônico, por exemplo, sampler. Às vezes está com uma música com um sinal bem mais alto do que o outro. E isso vai prejudicar o cara da mesa do som. O técnico do som ele vai abaixar, vai aumentar, vai ficar um jogo um pouco desconfortável, tanto para quem está executando quanto para quem está ouvindo, para quem está no público. Então o volume é algo muito sério. O teclado também é um instrumento que tem muitas opções de sons. Tem pad, tem B3, tem o piano comprimido, com compressão, sem compressão. Enfim, tem uma infinidade, uma diversidade gigantesca de possibilidades, de sons diferentes, timbres diferentes, e a gente precisa regular bem o nosso volume. Existe até uma charge, uma brincadeira dos guitarristas que fala assim: eu sim aumento o ganho da minha pedaleira depois que passo o som. E todo mundo ri. Então vamos lá, gente. A gente precisa ter um pouco de consideração e de responsabilidade na hora que a gente for passar o nosso som. Uma dica que eu dou é quando você usar o som do seu instrumento limpo, ou seja, a guitarra limpa, ou se você coloca algum efeito no violão limpo, sem nenhum efeito, você passa o som e a partir daí você usa o som da guitarra ou o violão limpo como parâmetro de novos efeitos. Então se você vai colocar uma distorção ou algum outro efeito que tem um volume independente, tenta equiparar o volume desse seu equipamento novo, desse pedal de distorção, com o sinal da sua guitarra limpa. E assim você vai conseguir balancear bem. Quando você precisar pisar no pedal de distorção, ou quando você precisar mudar um som ali do teclado, você não vai ter essa alteração de uma forma absurda. O som não vai ficar desconfortável, não vai prejudicar ninguém. Os vocalistas, muitas vezes quando vão ministrar, eles passam o som com o in-ear, né? Eles colocam o fone nos seus ouvidos e tá tudo muito bem regulado. Só que na hora da ministração, de uma forma misteriosa, tudo aumenta, tudo fica muito alto. O que acontece? O tecladista não está se ouvindo, aumenta. O guitarrista não está se ouvindo, aumenta. O violonista não está se ouvindo, aumenta. Isso prejudica o resultado da banda toda, principalmente os vocalistas que têm a voz como seu instrumento. Então eles vão ficar forçando e vão sair da administração muito provavelmente roucos, sem voz, muito cansados e desgastados, porque ele tentou competir em volume, ou seja, vocal, né? Ele está colocando seu corpo para ralar e para competir com a parte eletrônica, com a guitarra, com o teclado. Então não é legal a gente ficar brincando com o volume do nosso equipamento, tá bom? Vai passar som? Vai fazer um ensaio? Passe no volume já que você vai usar. Tente usar uma referência real. Não fica aumentando o volume do seu equipamento, do seu instrumento, depois que passou o som, na hora da ministração, porque muito provavelmente vai prejudicar alguém na cadeia aí da sua equipe. Então fica aí mais uma dica. Não mexa, não fique variando os seus volumes e procure equilibrar os seus equipamentos de uma forma que não vá prejudicar o resultado da banda na mudança de efeito. Padronização. Como padronização pode ser importante dentro da nossa equipe? Eu viajo muito, conheço muitos ministérios de louvor ao redor do Brasil todo e um problema muito comum dentro das equipes do Ministério de Louvor é a falta de padronização. Às vezes tem igrejas que têm equipes, então o rodízio da escala do louvor é com as equipes. E também tem igrejas que acontecem em escalas de pessoas, ou seja, não existe uma equipe formada, e sim um líder, uma pessoa que fica responsável por desenvolver a escala e vai selecionar as pessoas para tocar num determinado culto, num determinado evento. E o que rola dentro desses dois parâmetros? Às vezes a gente tem uma equipe que vai tirar uma música, vai selecionar uma música para ser executada no período do louvor, e eles acham por bem executar igualzinha essa música no original. Não tem nada de errado, isso é ótimo. Acontece que tem outra banda que pode ir lá
e muda a estrutura da música. De repente faz um solo de guitarra no meio, ou muda a harmonia da música. Isso é ruim para a igreja. Por quê? O ideal do Ministério de Louvor é que a gente facilite o processo de adoração coletiva. Se para facilitar o processo de adoração coletiva, ou seja, todo mundo está ali despreocupado com outras coisas, simplesmente cantando a mesma letra para Deus, enfim, a gente precisa, como Ministério de Louvor que está a serviço da igreja, pensar como a gente pode alcançar esse objetivo. E nesse caso é importante para o Ministério de Louvor que a igreja consiga ter esse momento de adoração coletiva. Quando a gente padroniza o nosso repertório, vai facilitar com que a igreja consiga assimilar melhor essas músicas. Quando a gente tem um ministério X, né, cantando a música de uma forma, e de repente o ministério Y vai cantar essa mesma música de uma outra forma, vai demorar um pouquinho até que as pessoas entendam o que está acontecendo. Por que mudou? É essa música que está sendo tocada? Ah, beleza, eu conheço. E de repente um riff, uma quebrada, um movimento ali no meio da música que não é comum, pode desviar a atenção das pessoas e perder aquela conexão que a pessoa estava no momento de adoração. Então a padronização é muito importante. Eu sei que tem bandas que podem falar assim, mas eu quero fazer uma coisa diferente, mas a nossa banda, a nossa equipe tem condições de fazer algo diferente, tem condições de elaborar algo melhor e fazer algo bem mais sofisticado, mais moderno. O ideal é que isso aconteça num culto específico, sei lá, um culto de celebração de aniversário da igreja, ou tá tendo um evento, uma conferência, uma oficina. Aí a gente consegue elaborar as coisas diferentes, porque provavelmente vai ter visita na igreja, vai ter muito mais movimento, é um evento especial, e aí tudo bem. Mas no ordinário, né, naquele comum, no dia a dia da vida da igreja, é importante que a gente padronize a cifra, é importante que a gente padronize a estrutura da música, ou seja, cantou o verso 2 vezes, vamos cantar o verso 2 vezes. Muito provavelmente você já deve ter visto alguma situação de você ir ministrar louvor em algum lugar, ou você estar no lugar onde está acontecendo a ministração de louvor de uma banda, e a igreja canta uma coisa diferente do que a banda fez, e aí demora um pouquinho para o público encaixar com o que a banda está fazendo. E isso é super comum, isso acontece. Só que a nossa cabeça de ministério, a nossa cabeça de banda, precisa estar sempre focada que a gente está a serviço da igreja. Então a gente precisa ser um facilitador para a igreja. Então a padronização é muito importante. Vai ter solo de guitarra? Sim? Não? Então peraí, vamos padronizar para todos, para que todo mundo, seja qual for o ministério que for tocar na igreja, assim que começar a ministrar aquela música, todo mundo já vai saber que música que é, todo mundo já vai identificar, já vai entrar mais fácil naquele clima que precisa ser estabelecido naquele momento, naquela música. Então a padronização sim é muito importante.